Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Photoshop. Eu me chamo Alex Cerqueira e hoje eu vou te ensinar a criar um reflexo de um objeto tridimensional dentro do Photoshop. Acompanha comigo. Primeiro nós vamos criar uma máscara em torno do objeto para deixar o fundo transparente. Vamos trabalhar com a ferramenta caneta para fazer essa seleção. Vai criando os pontos. Alguns pontos a gente adiciona curvas para acompanhar o objeto. Finalizando o último ponto, clicamos dentro do projeto, criar seleção. Vamos deixar o raio em 2. Ctrl Shift I, a gente inverte a seleção, Ctrl J, criamos uma cópia. Vamos copiar esta camada e abrir um novo documento. Em largura, a gente deixa em 5.000 pixels e a altura 4.800. Resolução 70. Cores RGB. Vamos trabalhar aqui dentro desse espaço. A gente dá um clique aqui na imagem, arrasta e solta dentro do novo documento. Vou posicionar mais ou menos aqui. Aqui está legal. Ctrl J, a gente tira uma cópia da camada. Botão direito do mouse. Vamos inverter. Veja como essa forma não funciona. Eu posso usar qualquer método de distorção da imagem que eu não consigo encaixar da maneira correta cada ponto ali da caixa. Por mais que eu use a ferramenta deformar ou perspectiva, qualquer que seja, vai ficar indesejável o resultado. Não tem como. Esse método não está aprovado. Agora vamos para o método correto. A gente vai trabalhar com cada face. Como é um objeto tridimensional, vamos trabalhar face a face fazendo a seleção. Eu escolhi esta ferramenta de seleção. Você vai adicionando os pontos e apertando o Alt você transforma em ferramenta de laço livre. Tá? Soltou o Alt, você volta a ter os pontos retos. Vou clicar aqui do lado de fora, arrastar para cima e fazer pontos retos, tá? Pode selecionar toda a parte de cima, inclusive o laço. Depois a gente vai esconder esse laço. Temos a seleção, Ctrl J, a gente tira uma cópia dessa camada, dessa seleção. Ctrl T, vamos transformar, virar verticalmente. Agora a gente puxa um pouquinho para baixo e vamos alinhar essa perspectiva aqui. Com Ctrl apertado, a gente clica aqui no meio, nesse ponto do meio, e deixa a parte de cima alinhada, reta. Ctrl T novamente, vou puxar para baixo, colocar ponto com ponto, Ctrl novamente apertado, eu subo aqui e encaixo com a outra ponta da caixa.
Pronto. Essa parte está pronta. A gente vai repetir o processo para as outras partes. A gente volta para a camada inferior e vamos fazer novamente a seleção agora dessa face da caixa. Vai clicando e contornando, inclusive na parte superior também. Fechamos a seleção. Ctrl J, a gente cria uma camada. Ctrl T, ferramenta transformar, virar verticalmente. Puxamos um pouquinho para baixo, alinhado com a caixa. Segurando o Ctrl, a gente clica aqui nesse ponto e arrasta para baixo, para a gente conseguir uma linha reta. Ctrl T novamente, arrastamos para baixo. Vamos alinhar com a ponta esquerda da caixa. Ctrl apertado, arrastamos para baixo e unimos com o outro ponto. Vamos refazendo o ajuste, sempre com o Ctrl apertado para a gente trabalhar na perspectiva. Ok, vamos trabalhar agora na outra face da outra caixa. Voltamos para a camada de baixo e vamos fazendo novamente o processo. Criamos a camada, Ctrl J, a gente tira uma cópia dessa seleção, Ctrl T, entramos na transformação, botão direito do mouse, virar verticalmente. Arrastamos para baixo, alinhado, com o Ctrl apertado, alinhamos ali a linha, damos um Enter. Entramos na ferramenta de transformação novamente, Ctrl T. Vamos alinhar aqui embaixo, aperta o Ctrl, arrasta o ponto para cima na perspectiva. Ok. Falta agora a última face. Vamos lá. Vamos selecionar a camada de baixo, dar um zoom aqui. Novamente, ferramenta de seleção. Vamos contornando. Criamos uma camada com a cópia da seleção, Ctrl T, virar verticalmente, traz para baixo, aperta o Ctrl, alinha a parte de cima, Ctrl T novamente, entramos na transformação novamente e vamos alinhar a última ponta. Aperta o Ctrl, arrasta o ponto do meio para cima para alinhar. Esse meio não encaixou. A gente vai com o botão direito mudar para deformar. Assim a gente consegue unir com a parte de cima. Deu Enter, ok. Esse primeiro passo está praticamente pronto, tá? Eu vou tentar alinhar um pouquinho mais a parte de cima da caixa. Aperto o Shift, arrasta. Pronto. A gente tem a primeira parte do processo concluído. A gente pode alterar aqui a ordem, fazer algum ajuste que for necessário, tá? Ficou adequado, tá ok. Terminamos a primeira parte de seleção de todas as faces das caixas. Agora, com Shift apertado, eu seleciono todas essas partes, Ctrl E, vamos unir. Temos aqui a camada de reflexo pronta. Vamos criar aqui uma máscara. Com a ferramenta Editor de Gradiente, vamos trabalhar com o branco e o preto, onde o branco revela o efeito e o preto esconde. Clica, aperta o Shift, arrasta para baixo.
Você pode fazer isso quantas vezes for preciso até conseguir a posição ideal, tá? Da sua transparência. Vou clicar novamente aqui, de cima para baixo, para eu aplicar essa transparência na parte inferior. Aqui está adequado. Agora, seleciona a camada, vem aqui em Efeitos, Desfoque, Desfoque de movimento. Vamos criar um desfoque para simular uma textura da superfície, tá? Vamos trabalhar com um ângulo de 90 graus, vertical, é um desfoque de cima para baixo. E na distância vamos deixar aqui um valor baixo, só para causar uma pequena distorção. Nós notamos aqui que a camada está invertida, vamos trazer para baixo da camada das caixas, tá? O reflexo tem que ficar abaixo. Aqui com a ferramenta pincel, vamos trabalhar na cor preta para criar uma sombra. Um pincel suave. Vamos ajustando o tamanho do pincel. Uma sombra não muito grande, tá? Criar aqui uma nova camada para a sombra. Damos um clique. Com o Shift apertado, vamos clicando nos pontos. Novamente, Shift apertado. Eu só vou adicionando os pontos para fazer um traçado reto, uma linha reta. Vamos aplicar um desfoque de movimento novamente, só que dessa vez um desfoque na horizontal, ângulo de 0 graus. E a distância eu posso ir aumentando aqui aos poucos, até chegar num valor interessante. As sombras começam a sair para os lados. Aqui está legal. Vou abaixar um pouquinho a opacidade, eu não quero essa sombra muito evidente. 42 está interessante. E eu vou criar agora uma segunda camada e uma segunda sombra acima dessa camada. E vou trabalhar com o mesmo pincel, só que com um tamanho um pouquinho menor, bem rente à parte inferior das caixas. Shift apertado, eu vou simplesmente clicando e traçando as linhas retas. Eu venho aqui no desfoque, só que dessa vez eu vou colocar um desfoque gaussiano e vou achar um valor que case com a minha imagem. 9,6. Tá bom. É importante trabalhar na opacidade também, para não ficar tão forte. Nesse valor está interessante. Eu vou unir, selecionar as duas camadas de sombra, criar um grupo, renomear com o nome sombras. Tá? Na camada de baixo, renomeio para o nome reflexo. Vejo o antes e o depois. Antes, depois também das sombras. Dessa forma a gente consegue organizar também a nossa área de trabalho. Agora aqui, camada sombras, eu vou abaixar um pouquinho mais a opacidade. Importante também a gente trabalhar na opacidade. Importante também a gente trabalhar na opacidade do reflexo. Ele não pode ter a mesma incidência, a mesma força que a imagem principal. Abaixamos aqui a opacidade. Vamos unir essas duas camadas, sombras e o reflexo, para a gente poder ver o antes e depois. Veja como ficou interessante. E esse é o processo final da nossa edição, que pode ser aplicado em fotografias de produtos, tornando muito mais apresentável e interessante as nossas imagens.
Se você gostou do conteúdo dessa aula, deixa o seu gostei, o seu comentário, compartilha com seus amigos, que a gente vai estar sempre aprendendo juntos. Até mais!